Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais esse dia de leitura. Eu sou Vanessa Luz e vamos dar continuidade à leitura do livro do Dr. Joey Dispenza, Como se tornar sobrenatural. E aqui estamos acompanhando a história de Ana. E se esse é o primeiro vídeo que você está vendo, se inscreva no canal e acompanhe a playlist desde o primeiro dia. Então vamos dar continuidade. Estamos aqui no primeiro capítulo do livro. Em dezembro de 2013, Ana foi a um evento em Barcelona, com a pessoa que havia apresentado ao meu trabalho. Depois de me ouvir contar aos participantes a história de uma cura notável de outro aluno de nossa comunidade, Ana decidiu que era hora de me contar a sua. Ela descreveu e entregou a carta à minha assistente pessoal. Como muitas cartas que recebo dos alunos, a primeira linha era: Você não vai acreditar nisso. Depois de ler o que ela escrevera, no dia seguinte, convidei Ana a subir ao palco e contar sua história para a plateia. E lá estava ela. Um ano e meio depois da visão que tivera durante sua meditação em Nova York, e eu não sabia, em pé no palco, falando para a plateia sobre sua jornada de cura. Após o evento em Barcelona, Ana se sentiu inspirada para trabalhar ainda mais em sua boca. Cerca de 6 meses depois, acho que é em sua busca. Cerca de 6 meses depois, palestrei em Londres e Ana compareceu. Falei detalhadamente sobre epigenética. De repente, uma luz se acendeu para Ana. Curei-me de todas aquelas doenças, inclusive do câncer, pensou ela. Deveria conseguir sinalizar genes para minha boca produzir mais saliva. Alguns meses mais tarde, durante outra oficina, em 2014, Ana de repente sentiu a saliva gotejar em sua boca. Desde então, as membranas mucosas e a produção de saliva voltaram ao normal. As ulcerações nunca mais apareceram. Hoje, Ana é uma pessoa saudável, cheia de vida, feliz, estável, com uma mente muito aguçada e clara. Espiritualmente, cresceu tanto que se aprofunda muito em suas meditações e teve várias experiências místicas. Vive uma vida cheia de criação, amor e alegria. Tornou-se uma das minhas treinadoras corporativas, ensinando essas técnicas regularmente em empresas e organizações. Em 2016, fundou uma instituição psiquiátrica bem-sucedida, que emprega mais de 20 terapeutas e médicos. É financeiramente independente e ganha dinheiro suficiente para levar uma vida agradável. Viaja pelo mundo, visita belos lugares e conhece gente inspiradora. Tem um companheiro muito amoroso e alegre, novos amigos e novos relacionamentos que fazem muito bem a ela e aos filhos. Quando alguém pergunta a Ana sobre seus problemas de saúde no passado, ela diz que aqueles desafios foram a melhor coisa que lhe aconteceu. Pense nisso. E se a pior coisa que já lhe aconteceu for, na verdade, a melhor coisa? Ana sempre me diz que ama a sua vida atual, e eu sempre respondo: é claro que ama. Você criou sua vida dia a dia, não se levantando das meditações até estar apaixonada por essa vida. Você tem mais é que amar sua vida agora. Foi ao longo de sua transformação que Ana se tornou sobrenatural. Superou sua identidade, que era ligada ao passado, e criou literalmente um futuro saudável. E sua biologia respondeu a uma nova mentalidade. Ana é agora o exemplo vivo da verdade e das possibilidades. E Ana se curou. E se Ana se curou, você também pode. O aspecto místico.
Curar todos os tipos de doenças físicas pode ser um benefício impressionante desse trabalho, mas não é o único. Este livro também aborda o aspecto místico e quer abrir sua mente para um domínio da realidade que será tão transformador quanto a cura, mas que funciona em um nível diferente, mais profundo. Tornar-se sobrenatural também pode implicar uma consciência maior de si e de quem você é neste mundo e em outros mundos também. Vou compartilhar algumas histórias de minha vida para ilustrar exatamente o que quero dizer e mostrar o que é possível para você também. Em uma noite chuvosa de inverno, no Nordeste do Pacífico, estava sentado no sofá depois de um dia muito longo, ouvindo os galhos das árvores altas filtrando as rajadas de vento através das copas. Meus filhos estavam na cama dormindo profundamente. E finalmente eu tinha um momento para mim. Me acomodei e comecei a revisar todas as coisas que teria que fazer no dia seguinte. Quando terminei a lista mental, estava cansado demais para pensar, então fiquei ali sentado por alguns momentos, a mente vazia. Enquanto observava as sombras das chamas da lareira, tremulando e dançando nas paredes, comecei a entrar em transe. Meu corpo estava cansado, mas a mente estava nítida. Eu não estava mais pensando ou analisando. Estava apenas fitando o espaço. Estava no momento presente. Meu corpo foi relaxando mais e devagar e conscientemente. Deixei-o adormecer, ao mesmo tempo mantendo a mente consciente e desperta. Não permitia que a atenção convergisse para nenhum objeto da sala. Em vez disso, mantinha o foco aberto. Esse era um jogo que fazia comigo muitas vezes. Gostava da prática porque, de vez em quando, se tudo se alinhava, eu tinha experiências transcendentais muito profundas. Era como se uma espécie de porta se abrisse em algum lugar entre a vigília, o sono e o sonho normal, e eu penetrasse em um momento místico muito lúcido. Lembrava a mim mesmo de não esperar nada e simplesmente permanecer aberto. Era preciso muita paciência para não ter pressa, não ficar frustrado ou tentar fazer alguma coisa acontecer. E, em vez disso, apenas escorregar lentamente para dentro daquele outro mundo. Naquele dia, eu havia terminado um artigo sobre a glândula pineal. Depois de muitos meses pesquisando todos os derivados mágicos de melatonina que esse pequeno centro alquímico guarda na manga, estava mais que feliz por ligar o mundo científico e o mundo espiritual. Durante semanas, toda a minha mente fora consumida pela reflexão sobre o papel dos metabólitos pineais como uma possível conexão com as experiências místicas que muitas culturas antigas sabiam provocar, como as visões xamânicas dos nativos norte-americanos, a experiência hindu do Samadhi e rituais semelhantes envolvendo estados alterados de consciência. Alguns conceitos que tinham sido pontas soltas durante anos haviam se encaixado para mim de repente, e as descobertas fizeram com que me sentisse mais inteiro. Pensei estar um passo mais perto de entender a ponte para dimensões mais elevadas de espaço e tempo. Toda a informação que eu tinha assimilado me inspirava a uma consciência mais profunda sobre o que é possível para seres humanos. Mas eu ainda estava curioso para saber mais. Curioso o bastante para levar a consciência ao local onde a glândula pineal se situava em minha cabeça. Em tom casual, perguntei à glândula: Afinal, onde você está? Ao repousar a atenção no espaço que a pineal ocupa em meu cérebro e mergulhar na escuridão, de repente, do nada, uma imagem vívida da minha glândula apareceu em minha mente, como uma maçaneta redonda tridimensional. Sua boca estava bem aberta em um espasmo e ela liberava uma substância branca leitosa. Fiquei chocado com a intensidade da imagem holográfica.
mas estava relaxado demais para me agitar ou reagir. Por isso, só me rendi e observei. Era muito real. Eu sabia o que estava vendo diante de mim. Eu sabia que o que estava vendo diante de mim era a minha pequena pineal. No instante seguinte, um relógio enorme apareceu bem na minha frente. Era um daqueles antigos relógios de bolso com corrente e a visão era incrivelmente nítida. No momento em que eu repousei a atenção no relógio, recebi uma informação muito clara. De repente, eu soube que o tempo linear em que eu acreditava, como um passado, presente e futuro definidos, não era como o mundo realmente funcionava. Entendi que tudo está acontecendo em um eterno momento presente. Nessa infinita quantidade de tempo, existem infinitos espaços, dimensões ou possíveis realidades para experimentar. Se existe apenas um momento eterno acontecendo, faz sentido não termos um passado nesta encarnação, muito menos vidas passadas. Mas eu conseguia ver todo o passado e futuro, como se olhasse um filme de antigamente, com um infinito número de frames, os frames representando janelas de possibilidades ilimitadas, não momentos únicos que existiam como andaimes e se estendiam em todas as direções para sempre. Era bem parecido com olhar para dois espelhos dispostos frente a frente e ver infinitos espaços ou dimensões refletidos nas suas direções. Mas, para entender o que eu vi, imagine que essas dimensões infinitas estão acima e abaixo de você, na frente e atrás, à esquerda e à direita. E cada uma dessas possibilidades ilimitadas já existiram. Eu soube que ao repousar minha atenção em qualquer uma dessas possibilidades, eu experimentaria essa realidade de verdade. Também percebi que não estava separado de nada. Sentia unicidade com tudo, todo mundo, todos os lugares e todos os tempos. Só consigo descrever esse sentimento como o desconhecido mais familiar que tive em toda a minha vida. A glândula pineal, como logo entendi que me era mostrado, serve como um relógio dimensional, que, quando ativado, podemos ajustar para qualquer tempo. Quando vi os ponteiros do relógio se movendo para frente ou para trás, compreendi que, como uma máquina do tempo programada para qualquer tempo específico, também existe uma realidade ou dimensão a ser experimentada em um espaço particular. Essa visão incrível me mostrou que a glândula pineal, como uma antena cósmica, tinha a capacidade de sintonizar informação além dos sentidos físicos e nos ligar a outras realidades que já existem no momento eterno. O download de informação que recebi pareceu ilimitado, mas não existem palavras que possam descrever completamente a magnitude da experiência. Experimentando meus eus passados e futuros simultaneamente. Quando os ponteiros do relógio se moveram para trás, para um tempo passado, uma dimensão no espaço e no tempo ganhou vida. No mesmo instante, me vi em uma realidade relevante em termos pessoais. Só que, surpreendentemente, aquele momento passado estava ocorrendo no momento presente que eu experimentava, sentado no sofá da sala de estar. Em seguida, fiquei ciente de que estava em um espaço físico naquele tempo específico. Observei-me como uma criança pequena, enquanto tinha ao mesmo tempo a experiência de ser eu adulto no sofá. Minha versão infantil tinha uns 7 anos de idade e uma febre muito alta. Lembrei de como amava ter febre naquela idade, porque podia mergulhar fundo dentro de mim e ter aqueles sonhos e visões abstratas que sempre acompanham o delírio produzido por alta temperatura corporal. Nessa ocasião específica, eu estava no meu quarto, na cama, com as cobertas até o nariz, e minha mãe tinha acabado de sair do quarto. Eu me sentia feliz por estar sozinha. No momento em que ela fechou a porta, eu soube instintivamente que deveria continuar fazendo exatamente o que estava fazendo na sala de estar como adulto.
relaxando o corpo aos poucos e permanecendo em algum lugar entre o sono e a vigília, enquanto me mantinha presente para o que quer que surgisse. Até aquele ponto da minha vida presente, eu havia me esquecido por completo daquela experiência infantil. Mas, quando a revivi, me vi no meio de um sonho lúcido consciente, abrangendo realidades possíveis, como os quadros de um tabuleiro de xadrez. Enquanto me observava como menino, me senti profundamente tocado pelo que ele tentava entender e me perguntei como a criança poderia se apoderar de conceitos tão complicados naquela idade. Naquele momento, enquanto o observava, me apaixonei pelo menino. E no segundo em que aceitei essa emoção, senti uma conexão simultânea com aquele ponto no tempo e o que eu vivia como meu tempo presente em Washington. Tive uma compreensão muito forte de que o que eu fazia lá e o que eu estava fazendo agora aconteciam ao mesmo tempo e que aqueles momentos estavam conectados de forma significativa. Naquela fração de segundo, o amor que senti pelo menino, como o meu eu presente, trouxe-o para o futuro que eu vivia agora. Aí a experiência ficou ainda mais estranha. Aquela cena sumiu e o relógio apareceu de novo. Tomei consciência de que os ponteiros também podiam se mover para a frente. Fascinado, sem inquietação ou medo, apenas observei o relógio avançar no tempo. No mesmo instante, eu estava descalço no meu quintal em Washington, na noite fria. É difícil explicar que horas eram, porque era a mesma noite em que eu estava na sala de estar, mas eu que estava fora de casa era o eu do futuro naquele agora. De novo, as palavras aqui são limitadas, mas o único jeito de explicar a experiência é dizer que a personalidade futura chamada Joy Dispenza havia mudado imensamente. Eu estava muito mais evoluído e me sentia incrível, eufórico, na verdade. Eu estava muito consciente, melhor dizendo, como aquela pessoa, eu estou muito consciente. Por consciente, quero dizer super consciente, como se todos os meus sentidos estivessem 100% aumentados. Tudo que eu via, tocava, sentia, cheirava, saboreava e ouvia estava amplificado. Meus sentidos estavam tão aguçados que de a, eu tinha plena consciência de e prestava atenção em tudo à minha volta, querendo experimentar o momento na íntegra. Por causa desse aumento tão drástico em minha percepção, minha consciência e, portanto, minha energia também aumentaram. Sentir-me tão repleto daquela energia intensa me deixou mais consciente de tudo que eu sentia simultaneamente. Só posso descrever esse sentimento como energia constante, inabalável, altamente organizada. Não era como as emoções químicas que costumamos sentir como seres humanos. De fato, naquele momento eu soube que nem poderia sentir emoções humanas normais. Eu evoluíra para além delas. Contudo, senti amor, embora fosse uma forma evoluída de amor, não química, mas elétrica. Sentia quase como se estivesse em chamas, amando a vida com paixão. Era uma incrível alegria pura. Eu também estava andando pelo quintal no meio do inverno, sem sapatos e sem casaco, mas estava tão consciente da sensação de frio que ela era, na verdade, muito agradável. Eu não tinha uma opinião sobre o quanto o chão estava gelado, apenas adorava sentir os meus pés tocando a grama congelada e me sentia muito conectado à sensação e à grama. Entendi que, se me dedicasse aos pensamentos e julgamentos típicos que normalmente teria sobre o frio, isso criaria uma noção de polaridade, dividindo a energia que eu experimentava. Se eu julgasse, perderia a sensação de totalidade. A incrível sensação de energia que eu experimentava dentro do corpo era muito maior que as condições no ambiente em volta, o frio. Em razão disso, acolhi o frio sem esforço e com entusiasmo. Era a vida, só isso. De fato, era tão agradável que eu não queria que o momento acabasse. Queria que durasse para sempre.
Caminhei como essa versão melhorada de mim com força e conhecimento. Senti-me muito fortalecido, calmo e também transbordante de alegria pela existência e de amor pela vida. Atravessei o jardim para caminhar sobre imensas colunas de basalto dispostas nas laterais, empilhadas como grandes degraus, criando níveis para sentar à beira da churrasqueira. Adorei a experiência de caminhar descalço sobre as pedras enormes. Homenageei sinceramente sua magnificência. Continuei andando e me aproximei da fonte que havia construído. Sorri ao lembrar de meu irmão e eu criando aquela maravilha. De repente, vi uma mulher pequenina em vestes brancas cintilantes. Não tinha mais que 60 centímetros de altura. Estava em pé atrás da fonte, com outra mulher de tamanho normal, vestida da mesma maneira, também radiante e cheia de luz. A outra mulher estava mais ao fundo, observando. Parecia a protetora da mulher pequenina. Quando olhei para a mulher minúscula, ela se virou para mim e fitou dentro dos meus olhos. Senti uma energia de amor ainda mais forte, como se a mulherzinha a enviasse para mim. Mesmo como aquela versão evoluída de mim, percebi que nunca tinha sentido nada como aquilo antes. Os sentimentos de totalidade e amor aumentaram exponencialmente e pensei: uau, existe mais amor do que o amor que eu estava sentindo momentos atrás? Não tinha absolutamente nada a ver com amor romântico. Era mais uma energia empolgante, eletrizante, que despertava dentro de mim. Entendi que ela estava indicando que, de fato, havia ainda mais amor dentro de mim a ser experimentado. Também compreendi que aquela era mais, também compreendi que ela era mais evoluída que eu. Aquela eletricidade que senti transmitiu uma mensagem para eu olhar na direção da janela da cozinha e lembrei instantaneamente porque eu estava ali. Olhei para a cozinha, onde meu eu presente, algumas horas antes de eu ter ido relaxar no sofá, estivera ocupado lavando a louça. Do quintal sorri. Estava muito apaixonado por ele. Vi sua sinceridade, seu empenho, sua paixão, seu amor, sua mente sempre ocupada, tentando dar significado a conceitos e, entre outras coisas, vi parte de seu futuro. Como um ótimo pai, me orgulhava dele e sentia apenas admiração por quem ele era naquele momento. Sentindo aquela imensa energia crescer dentro de mim enquanto o observava, eu o vi parar de lavar louça de repente e olhar pela janela, esquadrinhando o quintal. Ainda como o meu eu futuro, consegui recordar o momento como o meu eu presente e lembrei que havia mesmo parado e olhado para fora naquele instante, pois tivera um sentimento espontâneo de amor em meu peito e havia sentido que era observado ou que havia alguém lá fora. Lembrei também que, enquanto lavava um copo, inclinei-me à frente para reduzir o reflexo da luz da cozinha na janela e espiei a escuridão por alguns minutos antes de voltar a lavar o que estava na pia. Meu eu futuro fazia com o meu eu presente o que aquela mulher luminosa fizera comigo momentos antes. Então, entendi por que ela estava ali. O exemplo de quando olhei para a criança na cena anterior, o amor que meu futuro eu sentiu por meu eu presente, de alguma forma me conectou ao meu eu futuro. Meu futuro eu estava ali para chamar meu eu presente para aquele futuro e entendi que era o amor que possibilitava a ligação. Minha versão evoluída tinha esse conhecimento. O paradoxo é que tudo era eu vivendo ao mesmo tempo. Existe um número infinito de eus, não só os eus do passado, do presente e do futuro. Existem muitos outros eus possíveis no domínio do infinito. E não existe apenas um infinito possível.
mas múltiplos infinitos. E tudo isso acontece no eterno agora. Quando voltei à realidade física no sofá, que empalidecia comparada ao mundo dimensional onde eu estiver, meu primeiro pensamento foi: uau, minha visão da realidade é muito limitada. A rica experiência interior proporcionou uma compreensão clara de minhas crenças, isto é, o que eu pensava saber sobre a vida, sobre Deus, sobre mim, sobre o tempo, o espaço e até sobre o que é possível experimentar nesse domínio infinito, eram muito limitadas e eu jamais percebera até aquele momento. Compreendi que eu era como uma criança com pouco entendimento da magnitude dessa coisa que chamamos de realidade. Pela primeira vez na vida, entendi, sem medo ou ansiedade, o que a expressão o desconhecido significa. E soube que nunca mais seria a mesma pessoa. Ficamos por aqui em mais esse dia maravilhoso de leitura. Eu espero que você esteja gostando, assim como eu. E se você nos acompanhou até aqui e ainda não está inscrito no canal, convido você a fazer parte dessa comunidade e também do grupo de WhatsApp, onde agora, após o final dessa gravação, iremos conversar sobre essa leitura. Deixe essa sua vontade nos comentários e também surgiu aqui uma curiosidade. De que cidade você está nos ouvindo, nos assistindo? Eu sou Vanessa Luz, um beijo no coração. Eu sou aqui de Ilhabela, litoral norte de São Paulo, e nos encontramos numa próxima leitura.